A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao De Jovem para Jovem, uma iniciativa de explicar passagens bíblicas de uma forma simples e eficaz. Se você não é jovem, mas gostaria de saber mais sobre a Palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. Hoje, então, vamos falar sobre combustível da fé. Bom, há muitas pessoas que querem crescer na fé, amadurecer na fé, mas esquecem, então, que isso vem através de uma busca diária a Deus. É um relacionamento, então, constante com Deus. Somente isso, então, irá mudar a sua vida. É buscar a Deus todos os dias, é uma busca constante a Deus de fortalecer o nosso relacionamento com Deus. E é sobre ir além do sentir, é sobre permanecer fiel àquilo. 1 Coríntios 9:27 diz: Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então aqui Paulo fala sobre disciplina espiritual, sobre se permanecer naquilo. É sobre, mesmo que a gente pregue a outras pessoas, a gente não se esqueça de cuidar também da nossa vida espiritual. Então ele fala aqui sobre cuidar, e ele fala disso como se fosse um treino, como se estivesse então cuidando da sua saúde física, mas aqui no sentido espiritual. A fé então ela vai crescer na nossa vida quando a gente tornar isso uma rotina. Então quando a nossa fé se torna parte da nossa rotina, se torna mais fácil cuidar disso. Então o segredo está na nossa constância, é ser constante, então, na fé. Além de sentir Deus na nossa vida, é permanecer fiel, acreditando nele e buscando, então, um relacionamento mais próximo com Deus. Vemos aqui, então, que não é sobre uma intensidade, é fazer muito hoje, não, é sobre uma frequência. É todos os dias ser frequente na fé, ser frequente na oração, na leitura bíblica. É sobre isso aqui que está sendo falado. Lamentações 3, 22 e 23 diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então vemos aqui que Deus ele trabalha então no cotidiano. E a gente também precisa no cotidiano ser então fiéis a Ele, buscando Ele. E Deus trabalha na fidelidade, então Ele espera de nós também a fidelidade. A disciplina aqui então abre espaços para o agir de Deus. Então fazemos a nossa parte, nos dedicamos a Deus. E por meio disso, que vem então o agir de Deus na nossa vida. Tiago 4:8 diz: Chegai vós a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então aqui fala sobre o esforço de buscar a Deus. O esforço todos os dias de buscar a Deus. Tiago aqui fala, chegai vós a Deus, então é se aproximar de Deus, é uma busca constante a Deus. Então, tudo que fazemos para Deus deve ser para Ele, por Ele, não para receber algo. É se chegar a Deus porque nós dependemos dEle. O Senhor não precisa de nós precisamos dEle. Quando temos compreensão que nós somos dependentes dEle e precisamos dEle, que daí passamos a compreender que devemos estar sempre perto dele. Então existem vários combustíveis da fé nossa, para manter a nossa fé acesa, viva. O primeiro deles então é o jejum. Mateus 6, do 16 ao 18 diz: Quando jejuardes, não vos mostrei contristos, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça
lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então vemos que o jejum não deve ser algo para mostrar às outras pessoas. Não é sobre as outras pessoas reconhecerem o nosso jejum. O jejum, ele é com o objetivo de nos aproximar a Deus. Então, o jejum é sobre aqui a gente deixar a nossa carne padecendo e fortalecendo o espiritual. Então, aqui, quando ele fala sobre estar aqui como os hipócritas, está falando então que eles ficavam contristados, tristes, afligidos na expressão para mostrarem que estavam jejuando. Então era algo para mostrar aos homens, mas Deus vê no secreto, Ele vê a nossa constância no secreto. Quando não estamos diante então de olhos da igreja, mas mesmo assim somos fiéis a Ele. E é isso que Ele espera de nós. Então sermos fiéis a Ele todos os dias, não somente durante o culto, mas também quando estamos sozinhos, no secreto, em nossos quartos, buscando Ele de verdade. E é isso que o Senhor está falando. Então, não é somente dizer, eu jejuei a Deus, mostrar a todos que você jejua, que você jejua mais que o outro irmão. Não é uma competição. É sobre você estar se relacionando com Deus. Então aqui é um ato de se humilhar perante Deus. Dizer, Senhor, eu dependo do Senhor e eu hoje apresento o meu jejum a Ti. Não é aos homens, é ao Senhor. E, então aqui a gente se entrega à vontade de Deus. Nos colocamos então como ser dependentes de Deus. E vemos que devemos jejuar. Mas por que então devemos jejuar? Isaías 58, 6-8 diz: Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, e despedaces tudo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhes em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubra, e não te escondas os teus semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detenção, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então vemos aqui que orar, jejuar aqui nesse sentido, ele vai quebrando as cadeias, traz clareza. Então traz aqui uma sensibilidade ao nosso coração para ouvir então a voz de Deus, e traz um discernimento também. Então é nos qualificar aqui, enquanto o jejum está então matando o corpo, matando a carne, está fortalecendo o nosso espírito, e precisamos estar então em espírito para viver verdadeiramente para Deus. Vemos então que a carne está enfraquecida e a carne busca o pecado, e o espírito busca as coisas lá de cima. Então por isso que o jejum é tão importante. Mas como então começar a jejuar? Para mim que nunca jejuou, é bom começar com um período curto, então 6 a 8 horas, um horário que a pessoa consiga então fazer o jejum, e começar então de uma forma muito extrema, porque tal pessoa jejua 24 horas, 12 horas, isso vai fazer mal, porque a pessoa não tem o costume. Então é adquirir o costume aos poucos. Também é importante não só jejuar, mas também combinar com leitura bíblica e oração, para que não seja então só uma dieta. Se eu ficar sem comer, se torna só uma dieta. Mas se eu busco as coisas lá de cima enquanto eu estou sem comer, é realmente um jejum. Então aqui é um tempo de buscar a Deus. Enquanto a carne está enfraquecida, eu estou buscando a Deus em espírito.
Então, é se aproximar de Deus em espírito e em verdade. Então, é buscar a Deus de forma genuína. Não é sobre fazer um jejum barganhando alguma coisa de Deus. Eu vou jejuar para ganhar um carro, uma casa, isso e aquilo. Não, é sobre se aproximar de Deus. Isso que é o importante do jejum. O segundo combustível, então, é a oração. Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então aqui vemos que a oração é uma parte fundamental no relacionamento com Deus. Por isso que a gente deve orar, então. Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que a gente fale com Ele. Então é preciso que a gente esteja em constante oração, orando a Deus. Então, vemos que a nossa oração é tão importante. As nossas súplicas são ouvidas por Deus. Tiago nos fala que as súplicas dos justos são ouvidas. Então a gente tem que estar diante de Deus como justos, sendo justificados por Cristo, e por isso a nossa fé tem que estar firmada em Cristo. O Salmo 51:10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então vemos aqui que a nossa oração pode transformar a nossa parte interna, trazer um espírito inabalável. Então com isso ter uma fé inabalável em Deus. Vemos que essa situação que a gente pode estar vivendo, que pode ser difícil, ela pode ser vencida através da oração, então da súplica do justo. Vemos que a oração, ela não é sobre necessariamente mudar o mundo ao redor, mas muitas vezes ela muda a gente, e é através dessa mudança interna que muda as situações ao redor. Então ela é muito importante por isso. E como então começar a orar? Converse com Deus todos os dias, tire um tempo para isso, 5, 10 minutos, mais tempo, mas não deixe de orar, não deixe de conversar com Deus. Vemos que muitas pessoas conversam com Deus no final do dia para agradecer. Mas se você conseguir, converse assim que você acordar. Converse com Deus o que você vai fazer no dia, peça proteção, peça sabedoria e direcionamento para aquele dia. E ao final do dia, então, ore a Deus agradecendo pela proteção, pelos livramentos do dia e pelas provisões que vêm. Porque o Senhor, então, Ele nos guarda todos os dias. Devemos ser gratos a Ele por isso. O terceiro, então, combustível é a devoção. Ser devoto a Deus. Aqui, então, vemos que o alimento diário da nossa fé é a Bíblia, que é o sustento do nosso espírito. Então, a oração, o jejum são importantes e a devoção também. Ser devoto a Deus é que todos os dias a gente esteja buscando a Ele. Mateus 4:4 diz: Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então vemos aqui que a palavra tem muita importância. É o nosso alimento mais rico para a nossa vida. Vemos que sem esse fundamento da palavra, a nossa fé se torna fraca. Então nossa fé tem que estar firmada na palavra, porque ela é o mais importante. Mas a gente tem que se lembrar que a Bíblia, ela é um alimento e ela deve ser consumida todos os dias. Mesmo que seja uma pequena passagem que você consiga ler, mas não deixe de ler a Bíblia. Josué, no capítulo 1:8, está escrito: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, meditar é entender. É um chamado a entender, compreender a palavra. E não só, então, ler a Bíblia, mas colocar em prática aquilo que está lendo, para que a gente seja, então, bem-sucedido. Vemos que é entender, aplicar e daí guardar essas palavras no coração. É isso que o Senhor está chamando, então, a guardar no coração a palavra dele. E como, então, ter uma devoção na nossa vida, como ser devotos a Deus de forma genuína. Começar, então, lendo a Bíblia. Comece pelos evangelhos, se
a pessoa nunca leu a Bíblia ou tem pouco hábito de ler, começa a leitura pelos evangelhos para compreender o firmamento da nossa fé em Cristo. Vá lendo um capítulo por dia, 2 capítulos, o quanto a pessoa conseguir ler. Recomendo um capítulo por dia para criar mais o hábito. Também converse com Deus sobre o que você leu, o que você compreendeu. Anote o que você está compreendendo. Então, vá começando a estudar a palavra. Falamos muito devocional. Esse é o momento nosso de se conectar com Deus. Então, ler a Bíblia, orar e anotar aquilo que compreendemos, para que assim então fique registrado a respeito disso, que a gente estudou aquela passagem, aquilo que falou conosco aquela passagem. E principalmente não devemos nos comparar com pessoas que estão vivendo o seu momento com Deus. Nós temos um momento único com Deus. Cada um vai ter um caminho na fé diferente, dependendo então do seu testemunho próprio. Então uma pessoa lê mais a Bíblia porque o Senhor a tocou a fazer isso, mas também cabe a nós a buscar mais a Deus, a nos colocarmos a ler a Bíblia, mesmo cansados, mesmo desanimados, que a gente não pare na fé, não estejamos então estagnados na fé. Efésios 3,16 fala: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então vemos que, por meio disso, a gente é fortalecido espiritualmente. Então é buscar a Deus para que nosso espírito seja fortalecido. Em João 10:27 está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então vemos que se a gente está buscando a Deus, a gente se torna sensível à sua voz e com isso compreendemos a sua vontade. Nós somos ovelhas, então devemos reconhecer a voz do nosso pastor. Por isso, então, devemos estar todos os dias buscando a Deus, nos colocando perante Ele para compreender a sua vontade. Mateus 26:41: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, vemos aqui que, na verdade, devemos estar em constante oração e vigilância para que a gente não venha, então, cair em tentação. E por isso que devemos estar sempre buscando a Deus para que nosso espírito seja fortalecido. Então, orar e vigiar é um chamado à ação. Orar é o orar e vigilância é o agir. Então, orar e agir. Eclesiastes e várias outras passagens falam sobre orar uns pelos outros. Então, uma igreja unida em oração se fortalece. Devemos sempre estar, então, ali fortalecidos na fé, sempre orando um pelo outro, para que assim a gente esteja, então, blindado das tentações. E a gente, através de tudo isso, obtém, então, uma paz que excede todo entendimento. Em Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, são todos esses combustíveis da fé que nos levam, então, a estar realmente, de forma genuína, buscando a Deus e se mantendo fiéis com a chama acesa em nosso coração, a chama de buscar a Deus todos os dias. Então, e essa fé que está fervente dentro de nós, nos leva então a viver coisas extraordinárias na fé. Então, buscamos tanto um avivamento, mas esse avivamento depende de nós, de ter esse combustível da nossa fé sempre aceso, sempre dentro de nós. Oração, jejum, leitura bíblica. Então, é um trabalho que depende de nós também. O Senhor pode fazer vir um avivamento sobre a nossa nação, mas depende de nós buscar a Ele de verdade, nos colocarmos diante dele de verdade. Então, é isso que o Senhor está pedindo a nós, que a gente seja fiel a Ele, busque a Ele e viva um relacionamento com Ele de forma genuína. Bom, espero que essa mensagem tenha falado aos nossos corações, que Deus continue abençoando a todos. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos que estão assistindo os vídeos. E então voltamos no próximo domingo com mais uma temática. Até domingo!